Então, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre um tema que é muito importante, porque é aquilo que toda a gente, eu acho que toda a gente tem medo, não é medo, não, quer adiar a morte, não é? Alguém quer morrer hoje, não? Não, hoje não. Hoje não dá jeito, não é? A gente começa-se a lembrar logo da sogra. Epá, podia ir a minha sogra primeiro, um bocadinho, pronto, está mais adiantada que eu. E de facto assim é. Então eu tenho uma excelente notícia para vos trazer hoje, acerca disso, e que se calhar vai retirar esse receio. Não vou dizer qual é a notícia, senão ficam já a saber e não faz sentido, não é? Vamos falar sobre pesquisas espíritas. Esta é a parte 16, portanto, que significa que tem outras 15 que estão no YouTube do Centro de Cultura Espírita e no meu pessoal, José Lucas, Espiritismo. E existem muitas questões que se colocam relativamente à vida para além da morte, né? Há pessoas que, será que nós somos imortais? Será que não? Uns acreditam que sim, outros acreditam que não. Enfim, vamos começar com uma situação interessante, que foi um realizador de cinema muito conhecido no meio espírita, que é o Wagner de Assis, que é este senhor que aqui está, que foi ele quem, vá lá, produziu os filmes Nosso Lar, o Nosso Lar 2, se não me falha a memória, e também o filme Allan Kardec, uma biografia de Allan Kardec. Quando estavam a gravar esse filme em França, em Paris, estavam a gravar estes livros, né? E qual não é o espanto deles quando, ao verem o filme pela primeira vez, portanto a gravação para trabalhar, aparece ali o rosto de Kardec no meio, quando não havia qualquer hipótese de haver reflexo, a não ser que o próprio Kardec tivesse aparecido por trás, né, da gravação. Foi provavelmente um fenómeno mediúnico de efeitos físicos, real, e ele conta aqui, filmávamos a história de Allan Kardec na Galeria Valois, no Palais Royal, em Paris, né? Então é sobre isto que nós vamos falar um bocadinho. Será que isto é verdade? Foi mentira? Como é que nós vemos isso? Será que há probabilidade disto ser real? Né? Esta é uma questão que se coloca a toda a gente. Existe vida além da morte? Sim, não, né? Uns dizem que sim, mas não têm provas. Outros dizem que não, mas também não têm provas. E outros dizem que sim e dizem que têm provas. Isto é muita informação contraditória, né? Depois coloca-se também a questão da vida para além da morte ser uma crença, né? Será uma crença ou será uma questão de factos? Uns dizem que sim, outros dizem que não. São crenças, são factos, são crenças cegas, são crenças raciocinadas, baseadas no raciocínio, em factos, né? Trago-vos aqui uma relíquia de 11 de fevereiro de 1993, que saiu no Jornal das Caldas, uma entrevista que um teólogo católico me concedeu, o padre François Brune, é um indivíduo fantástico, falava português, curiosamente, muito bem. Ele era uma pessoa muito culta, era professor dos grandes seminários em França, fez alguns livros, uns 3 ou 4, em parceria com o Rémy Chauvin, um grande professor muito conceituado da Universidade de falha-me agora o nome da universidade em França, e da Sorbonne. E então ele deu esta entrevista falando precisamente das suas experiências, embora sendo padre católico, dando aulas nos grandes seminários em Paris,
fazendo toda a sua vida de católico, ele todas as semanas falava com os espíritos, através de médiuns humanos e através de aparelhos eletrónicos, a TCI, a Transcomunicação Instrumental. E ele diz aqui, existem na Itália muitos sacerdotes que fazem gravações de vozes do além. Inclusive é sacerdotes, padres cientistas, como o padre Gemelli e o padre Ernetti, que faziam parte lá da cúpula do Vaticano e que eram incentivados pelos próprios papas a continuarem nesse intercâmbio. E nesta entrevista eu pergunto-lhe, então porquê é que a Igreja Católica não fala sobre isso? E ele disse, é uma opção. Ele era muito crítico dos papas, nomeadamente do João Paulo II, não o podia ver nem pintado. Lá teria as razões dele. E então, será que isto são mesmo factos? É uma questão que se pode colocar, não é? Sim ou não? Os factos são credíveis ou não? São alucinações? É uma realidade desfocada? Não é? É de ter em conta isto. Depois há outra questão que também se coloca. Muitas pessoas, e principalmente os tugas, que são oriundos de uma raça antiga, que eram os portugueses, né? Os portugueses na altura até tinham alguma cultura. Depois começaram a vir os descendentes, que eram os tugas. São aqueles que sabem tudo sem saber de nada. Basta a gente ver no Facebook, né? A gente faz uma explanação sobre astronomia, toda a gente dá opinião. Sobre o Cristiano Ronaldo, toda a gente dá opinião. Sobre química, toda a gente dá opinião. Nós sabemos tudo. Somos o povo mais sábio do mundo. Somos fantásticos, né? E então, há pessoas que dizem, não, isto dos espíritos é coisa de gente simples, gente com cabeça fraca, né? Gente sem cultura, né? E há tantos estudos, hoje em dia, tantos estudos, e então com a internet aparecem cada vez mais, que eu não resisti a trazer esta conclusão, não é? Os estudos comprovam que as pessoas que fazem anos mais vezes vivem mais tempo, não é? E de facto é muito interessante. E então é com base nesses estudos que nós também vamos ver se as coisas andam para a frente ou não. Ora bem, pode-se pôr outra questão. Estas crenças nunca existiram? A vida para além da morte, acreditar na vida para além da morte, isto é uma coisa de agora? Ou sempre existiu, não é? O grande problema é que muitas vezes nós não nos conseguimos entender em termos de palavras. Nós dizemos uma coisa e os outros percebem outra. Vemos o caso aqui deste médico a dizer respire fundo e depois solte, não é? E o doente percebeu outra coisa. Lá fez um esforço e conseguiu soltar. Então, muitas vezes acontece isso. A terminologia científica é tão diferente que às vezes nós, povo comum, temos alguma dificuldade em entendê-la e vice-versa. Muitas vezes os médicos, os psiquiatras, os cientistas também têm alguma dificuldade em entender aquilo que o povo lhe diz, não é? Depois há outra questão, que é uma questão fantástica, de facto, em pleno século XXI, que é: a minha religião é melhor que a tua. Né? Eu sou católico, tu és protestante. Né? Eu sou budista, tu és não sei o quê. Parecemos crianças, de facto, mas nós adultos é assim que funcionamos. As religiões são como os clubes de futebol, como as seitas, né? São como os partidos políticos, são grupos fechados. Seita significa que está separado de. Portanto, um partido está separado do outro, porque o meu partido é sempre o melhor, o meu clube de futebol é sempre o melhor, que é o Benfica, claro. Não vamos falar do Bayern de Munique, dessas coisas, que isso é traumático. A minha religião é sempre a melhor, não é? E isso faz com que as pessoas tenham muitas vezes inveja das outras religiões, das outras crenças, né? A minha crença é melhor que a tua. Isso cria assim uns problemas, né? Dor de cotovelo, etc. Pronto, às vezes a gente pode aplicar estas pomadas que fazem muito bem para a dor de cotovelo e às vezes também para a língua, né?
E a questão tem a ver com o quê? Tem a ver com inveja. Porque nós raramente somos invejosos, mas quando somos, somos mesmo. Não é? E assim, se nós vemos que por exemplo, que a Igreja Católica está a fazer uma coisa muito boa, os outros que não são católicos ficam cheios de inveja. Aqueles têm a mania de se armar. Não tem nada, estão a ajudar o próximo. E se tiverem a mania é problema deles. Quem diz os católicos, diz os budistas, diz estes, aqueles, aquele outro, não é? E então isto não faz muito sentido. Ora bem, se nós virmos, antes de aparecer o Espiritismo, acreditava-se na vida para além da morte. Havia uma fé cega. Era assim e acabou. Tens de acreditar. Depois da vida, depois da morte, há vida. Mas há provas? Não há. Tens de acreditar. Amanhã-te. Acredita se quiseres, não é? Mas depois apareceu o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que veio criar uma barreira entre o antes e o depois do Espiritismo. Com o aparecimento do Espiritismo, deixou de se acreditar na vida para além da morte, porque se comprovou que a vida continua, até aos dias de hoje, não é? Ora, comprovando-se que a vida continua através da experiência, da pesquisa, né, já não é preciso acreditar. Porque se eu sei que é, pela experiência, eu não preciso acreditar. Eu só acredito numa coisa que eu não consigo provar. Ok? Então, quando muito, temos uma crença raciocinada. Uma fé raciocinada, uma crença baseada na pesquisa. Ok? E não uma fé cega. Certo? No entanto, há pessoas que dizem assim, isto não é bem assim. Né? Será verdade? Né? Porque muitas pessoas dizem que as pesquisas em torno da imortalidade não são científicas, porque não é possível fazer pesquisa científica sobre isso. Depois pergunta-se a esses cientistas, mas porquê? E eles dizem assim, porque o espírito não existe. Então, se eles ainda não pesquisaram, como é que já sabem que o espírito não existe? E eles não pesquisam porque sabem que o espírito não existe, o que é um ato de fanatismo intelectual, não é? Que não é próprio de um cientista. Só as pessoas fracas da cabeça é que pesquisam isso. Vamos ver no fim da palestra que não é bem assim. A ciência nunca pesquisou a imortalidade. Isto é o outro, é tudo mentira. Isto são mitos, são crenças criadas nas escolas, nas universidades, em Portugal e não só, e porque tivemos no século XX que era muito chique dizer que era agnóstico ou ateu. Eu sou agnóstico, dá um certo ar, né? Quer dizer, quem dissesse que acreditava em Deus no século XX era considerado um coitado. Agora está a mudar no século XXI, felizmente. Mas era um pouco assim. Tinha um vizinho que era ateu, né? Até ter um acidente de carro. Quando bateu de carro de frente contra outro, a primeira coisa que disse foi, ai meu Deus. E a mulher disse, então tu és ateu? E diz, ai meu Deus, isso é o hábito. Não, mas ele nem sequer o hábito tem, porque ele é ateu, não é nada. São as informações que estão no psiquismo e que na hora certa, né, aí vem. Né? Vou-vos trazer aqui um pequenino vídeo de 1 minuto e tal, de um psiquiatra brasileiro, Dr. Alexander Moreira Almeida, aquele que esteve nas nossas jornadas, numa pequena entrevista que ele fez com o António Raminhos, está bem? Ao contrário do que se imagina também, a crença de vida após a morte não é uma coisa que está desaparecendo na humanidade e não é uma coisa de pessoas sem instrução, sem nível educacional. Na realidade, há vários estudos, nós temos dados do Brasil que nós coletamos, da França e da Rússia. Quanto maior o nível educacional, maior a crença em vida após a morte. Porque se calhar também revela mais curiosidade. É provável. Então esse é o primeiro dado que chama atenção. E segundo, há vários estudos mostrando que a crença em vida após a morte está associada com maior sentido existencial, menor aceitação do suicídio, eutanásia e menor morte por suicídio. Teve um estudo que seguiu milhares de pessoas por vários anos. As pessoas que acreditavam em vida após a morte morreram 30% menos de suicídio ao longo deste período. Há também menores níveis de ansiedade, maiores níveis de sentido existencial e maior crença num mundo que tem alguma justiça, alguma racionalidade, do que uma crença cínica de que no mundo é homem lobo do homem, sem nenhum propósito. E essa crença, de um certo sentido, um propósito, de uma certa
natureza benéfica no final das contas, está associado como um fator protetor contra fatores estressores do dia a dia. Portanto, naquele vídeo que nós vimos, vimos que o Dr. Alexander Moreira Almeida referia precisamente o oposto, que contrariamente àquele mito de que só as pessoas com pouca instrução é que acreditam na vida para além da morte, os estudos indicam precisamente o contrário, não é? Reparem, desde o tempo que Allan Kardec comprovou a vida para além da morte através da pesquisa, desde então até aos dias de hoje, foram mais de 200 os cientistas, os pesquisadores e investigadores. Cientistas, a grande maioria deles de topo, né? Ao nível de físicos notáveis como William Crookes e outros, né? Que foram pesquisar, a grande maioria deles foram pesquisar os fenómenos mediúnicos, da mediunidade, de contacto com o mundo espiritual. A grande maioria foi pesquisar para comprovar que aquilo estava errado e acabaram por se render à evidência dos factos, não é? Só nestas 16 palestras que fizemos sobre estas pesquisas, nós abordámos 77 personalidades. A 2 é a número 77, dos mais de 200 que existem, não é? Então hoje vamos falar um bocadinho sobre este senhor, o Alexander Moreira Almeida, que tem 50 anos de idade, é de facto uma pessoa muito conceituada, não só no Brasil, mas a nível mundial, na área da psiquiatria, na área da medicina e principalmente na área do cruzamento de informação entre a espiritualidade e a saúde, né? Vemos aqui que ele é professor titular, portanto é professor doutor na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil. Foi fundador e diretor do NUPS. O NUPS é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, que é uma coisa fantástica que eles criaram nesta universidade, à semelhança daquele departamento de estudo da percepção humana que foi criado na Universidade de Virgínia pelo Dr. Ian Stevenson, né? É um grupo fantástico, este NUPS, que está integrado na universidade, sendo independente, está integrado na universidade e contribui para a pesquisa de todos os alunos que estão ali a fazer a licenciatura, doutoramento, pós-doutoramento, mestrados, né? Que queiram pesquisar áreas fronteiriças do espiritismo não, da espiritualidade, não só o espiritismo, mas outras correntes também de opinião. Também foi coordenador da secção de espiritualidade na Associação Psiquiátrica da América Latina, também pertence à Associação Mundial de Psiquiatria, né? E é de facto, para quem tem 50 anos, é um psiquiatra e um cientista de topo, neste momento, a nível mundial. Ele também é coordenador e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, foi coordenador do programa de transtornos ansiosos no hospital e na TV NUPS. O próprio núcleo tem uma TV, se vocês pesquisarem no YouTube vão encontrar NUPS TV, vão encontrar material do melhor que há, né? De grande qualidade. E tem outros pós-doutoramentos, outras qualidades, vá lá, os skills, como se diz em inglês, incluindo um doutoramento pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos, também muito conceituada. E, reparem, este homem tem mais de 200 artigos científicos e capítulos publicados. É muita coisa, né? E mais de 9.000 citações. Quer dizer, o Dr. Alexander não só é citado pelos seus pares, pelos seus subordinados, entre aspas, pelas pessoas também simples, como eu e outros,
que aqui estou a citá-lo, mas ele é citado essencialmente em estudos, em pesquisas, em papers científicos, inclusive é por aqueles que se julgam superiores ou mais antigos do que eles. É muito interessante, ele é o autor deste livro, A Ciência da Vida Após a Morte, que nós divulgamos nas jornadas, e é muito interessante. Portanto, ele é o autor e tem 2 coautores, uma outra psiquiatra, a doutora Mariana, e um filósofo, o doutor Humberto Schubert Coelho, que está agora a palestrar no Porto, neste momento. E houve um grande cientista, que eu não me recordo o nome, americano, que quis falar com eles, quando eles quiseram apresentar este projeto, este livro, e que o aconselharam esta equipa a dizer assim: epá, vocês não façam isso, não publiquem o livro, porque vocês vão dar cabo da vossa carreira. Isso é coisa para fazer quando já estiverem reformados, aposentados, né? E que é geralmente o que as pessoas fazem, com receio de serem prejudicados na sua carreira por delito, entre aspas, da opinião, ou por abrangência na sua pesquisa não ser concordante com aquelas pessoas que patrocinam, mas eles foram muito corajosos e avançaram para o projeto. Já realizou mais de 600 apresentações em eventos académicos, 600 palestras, sendo 151 delas em 18 países. Mais de 400 entrevistas de divulgação científica para os média. E editou o livro, este livro, Espiritualidade e Saúde Mental ao longo das várias culturas, né? E também o livro Ciência da Vida para Além da Morte. Ele atua principalmente na pesquisa das relações entre saúde e espiritualidade, experiências espirituais e relação mente-cérebro. Não é? Ele, através da pesquisa, demonstra que a mente, que faz parte do espírito, não é um resultado do cérebro, como muitos cientistas materialistas defendem. Alguns dizem até, de uma maneira primitiva, que a mente é uma secreção que o cérebro produz, né? Valha-nos Deus. E então ele abrange, todas as suas pesquisas abrangem isto, as experiências espirituais, sejam elas quais forem, independentemente da convicção da pessoa, a relação mente-cérebro e a saúde e espiritualidade. Os livros recentes foram estes: Ciência da Vida para Além da Morte, em português, em inglês, pela Springer, a mais conceituada a nível mundial, de livros científicos, traduzidos também para o espanhol e para o alemão, não é? Que não está aqui. E o outro livro, que já referi há bocado, que é Espiritualidade e Saúde Mental ao longo das várias culturas. Temos aqui também o Facebook do Dr. Alexander, o Instagram dele, o YouTube e o site do NUPS. Isto fica gravado, quem quiser depois ir ver no nosso YouTube pode pesquisar. Ele é uma pessoa muito acessível e responde a qualquer pessoa que o contacte. Vemo-lo aqui mais novinho com o Dr. Júlio Pérez, um psicólogo clínico e neurocientista, espírita, o Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde eles os três fizeram estudos muito interessantes, pesquisando através de PETs, da tomografia por emissão de positrões, aqueles equipamentos parecidos com a TAC, mas com uma outra dinâmica mais profunda, estudando os médiuns em transe e em estado lúcido. Com essas PETs verificaram que, de facto, no transe mediúnico não tem nada a ver com a produção, seja literária ou não, do médium quando ele está em estado lúcido. Fez também uma outra pesquisa na Universidade de Aachen, na Alemanha, juntamente com o Dr. Júlio Pérez, onde teve também aqui o nosso amigo Renato, lá a ser pesquisado, e tiveram lá nesta universidade, que foi a doutora Alessandra Manieri, a coordenadora dessa pesquisa, né? Também
com PETs e com outros equipamentos, procurando investigar se a produção mediúnica dos médiuns tinha alguma coisa a ver com o seu psiquismo, isto é, com a sua produção consciente, e demonstrando precisamente o oposto. Estes são os livros do Dr. Alexander, tal Espiritualidade e Saúde Mental ao longo das culturas, e este também explorando as fronteiras da relação entre mente e cérebro, né? E depois o livro Ciência da Vida para Além da Morte em 4 línguas, inglês, português, alemão e espanhol. Além disto, eles foram também, este livro foi semifinalista deste prémio Jabuti Académico no Brasil, né? E têm tido um conjunto de revistas científicas em todo o mundo que têm feito abordagens muito positivas acerca deste livro, né? Por exemplo, esta revista é Explore, que apresentou um trabalho do Dr. Alexander sobre crianças que se lembram de vidas passadas, né? Um caso reportado e que está disponível gratuitamente neste endereço, onde vocês podem encontrar, de um rapaz brasileiro que alegava memórias de vidas passadas. Obviamente foram estudadas, foram pesquisadas à exaustão, com muitos pormenores que eles não podiam saber. Este é o mapa mundo, com os países mais populosos, China, Índia e outros, né? E é muito interessante que neste mapa mundo 48% da população mundial referem experiências espirituais com impacto positivo na sua vida, o que implica experiências normais e não anómalas. Ora, 48% da população mundial, desta gente toda, refere ter experiências espirituais, que não são experiências anómalas, mas confortadoras, independentemente do país, da convicção religiosa de cada um, etc. Isto é muito interessante. Isto são factos, são estatísticas estudadas, pesquisadas por quem as faz, né? Não são meras balelas, né? Vemos aqui o Dr. Alexander, que foi convidado para dar uma aula aos médicos e enfermeiros residentes do Hospital Escola da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, e também depois uma conferência sobre investigação científica em espiritualidade, né? Na altura em que esteve em Portugal fez isso, e foi também convidado para estar no simpósio Há Quem Além do Cérebro da Fundação Bial, né? Que ocorre de 2 em 2 anos e que ocorreu no Porto, onde ele foi apresentar um paper científico precisamente sobre um caso de reencarnação de estudado, e que, aliás, o que está aqui projetado neste slide. Vemos aqui a apresentação do paper, ali o professor Dr. Mário Simões, que era o moderador desta mesa. E o mais interessante é que a própria RTP, apercebendo-se do caso, fez questão de lá ir e entrevistar o Dr. Alexander e passar no horário nobre no jornal da 13h, né? Deu um impacto muito grande. Isto aqui é a livraria, lá no simpósio Há Quem Além do Cérebro, com os livros em... Vemos aqui na RTP e aqui o paper dele sobre um caso de reencarnação, um caso tipo de reencarnação no Brasil, de uma criança que se lembrava de vidas passadas. Certamente estão com água na boca para quem não viu aquela reportagem. É uma reportagem pequenina de 3 minutos. O tema não é de agora. A maior parte da humanidade ao longo da história teve grande conexão com o mundo espiritual. Mas o materialismo tomou conta do século XX, com consequências a vários níveis. Tem havido uma busca da humanidade por algo a mais, porque afinal de contas, focar apenas em ter mais e consumir mais e ter mais prazer imediato não está gerando a felicidade prometida. Muito pelo contrário, um vazio existencial, aumento de uso de drogas, aumento do suicídio, de problemas mentais. Alexander é psiquiatra e lançou o livro A Ciência da Vida Após a Morte. Em 100 páginas, fala da espiritualidade no mundo científico, com vários estudos sobre evidências.
trazer para o público geral e o público científico o conhecimento dessas pesquisas. Primeiro, para que se saiba e que se forme as suas opiniões. E segundo, para que se possa avançar mais as pesquisas no que talvez seja um dos temas mais desafiadores e interessantes que o ser humano pode se fazer. O que acontece quando a gente morre? O livro aborda 3 temas, um deles patrocinado pela Fundação Bial e que foi apresentado no simpósio Há Quem e Além do Cérebro, no Porto. O estudo envolve mais de 400 pessoas do Brasil que alegam ter memória de vidas passadas. Os casos mais estudados no mundo são de crianças. Crianças de 2 a 3 anos de idade, assim que começam a falar, começam a alegar uma suposta vida passada. Claro, pode ser fantasia, imaginação da criança, é claro. No entanto, há muitos casos, há mais de 2.500 casos bem estudados no mundo de crianças que trazem informações muito precisas, muito específicas. Mediunidade, experiência fora do corpo e quase morte fazem também parte do livro e refletem sobre a consciência, a alma ou espírito. Quando o cérebro não está funcionando bem, ou quando ele para de funcionar numa parada cardíaca, quando para de chegar sangue com glicose e oxigênio no cérebro, o cérebro para de funcionar. Se esperaria, numa visão materialista, de que a consciência desapareceria. Mas o que acontece é que as pessoas referem estarem conscientes, lúcidas, percebendo o ambiente muitas vezes, descrevendo o que acontece durante, por exemplo, uma parada cardíaca. Nós finalizamos no Brasil um estudo com 200 pessoas que tiveram experiências de quase morte. E dessas 200, apenas uma não tinha certeza que era uma experiência claramente verídica. Para a maioria dessas pessoas, foi a experiência mais importante de suas vidas. Aumentou a sua crença em vida após a morte, aumentou a sua espiritualidade e os tornou mais humanos. A possibilidade da consciência ser algo além do cérebro tem sido a jornada de especialistas nas mais diversas áreas. Muito bem. Vemo-lo aqui também na Associação Americana de Psiquiatria, onde foi convidado para apresentar o livro, num momento mais importante, no CCC, né, nas 17ª Jornadas de Cultura Espírita, onde podemos encontrar aqui algumas caras larocas, bem conhecidas das Caldas da Rainha, né? Gente importante, principalmente estes aqui. Né? E curiosamente, na semana seguinte, ele foi convidado por uma associação que é o Spiritual Awakening International, que é, Associação Internacional para o Despertamento da Espiritualidade, que é uma associação que engloba os crânios todos que pesquisam esta área a nível científico, e que 99% deles não são espíritas. Então eles convidaram o Dr. Alexander para ser o quê? Membro de honra desta associação, né? Vemos o Dr. Raymond Moody Jr., que é o maior pesquisador a nível mundial de experiências de quase morte, Dr. Francis Lu, e aqui a conferência que ele fez em 2024. Como vocês estão fartos de me ouvir falar, eu tenho aqui um pequenino vídeo de 5 minutos para vocês terem uma noção mais completa. O livro Ciência da Vida Após a Morte, Dr. Alexander Moreira de Almeida, do meu ponto de vista, é um livro extremamente importante. Não é um livro espírita, é um livro de caráter científico, onde começa por fazer uma abordagem pormenorizada de tudo o que se sabe acerca da crença da vida após a morte, desde os tempos mais antigos até à atualidade. É uma abordagem cética, sem dogmas, que analisa cuidadosamente todos os factos à luz da ciência, evidências bem documentadas, com uma vasta bibliografia que reportam assuntos como experiências de quase morte, mediunidade, reencarnação, experiências fora do corpo. E, ao longo de todo esse livro, chega a uma conclusão de que realmente a sobrevivência da consciência humana após a morte corporal é um facto da natureza.
O livro Ciência da Vida Após a Morte resulta de mais de 2 décadas de pesquisa científica. Publicado em 2022 em inglês pela editora Springer, já circula em português, espanhol e alemão. A autoria da obra pertence aos psiquiatras Moreira Almeida e Mariana Costa, bem como ao filósofo Humberto Schubert Coelho, todos eles investigadores do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, NUPES, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil. Alexander Moreira Almeida é investigador e professor titular de Psiquiatria. Esteve em Portugal e Espanha entre março e abril de 2024 a apresentar este livro. Em 23 e 24 de março, houve sessão de autógrafos no Centro de Congressos de Caldas da Rainha, num auditório com mais de 500.000 de participantes. Em Barcelona, o livro Ciência de la Vida Después de la Muerte foi apresentado no dia 2 de abril. Na cidade do Porto, no auditório da Casa do Médico, a obra esteve disponível em inglês, português e espanhol. Moreira Almeida é bolseiro da Fundação Bial e participou no simpósio Aquém e Além do Cérebro, evento promovido pela Fundação Bial de 2 em 2 anos. Portanto, eu penso que este livro é de uma importância primordial para abrir o campo a novas pesquisas por parte da comunidade científica, sem dogmas, abrindo a mente a outras explicações, a outras realidades, que são facilmente constatadas pelas evidências. É um livro, sem dúvida, que marca uma nova era para a descoberta de outro tipo de fenómenos para serem estudados pela ciência do homem. Tínhamos antes o paradigma materialista, que é aquele que diz assim: morto o cão, acaba-se a raiva, né? Isto é, quando o corpo morre não há mais nada. Mas agora há novos paradigmas, há novas ideias que, pesquisadas, apontam num sentido contrário a esse paradigma materialista. E um deles são as visões no leito de morte, né? As experiências de quase morte, a mediunidade, o contacto com o mundo espiritual através dos médiuns, a reencarnação e as experiências fora do corpo. São estes 5 pontos que têm sido pesquisados, que foram pesquisados ao longo de 25 anos e que estão coligidos neste livro. Ele tem este tamanho fininho porque tem letra pequenina. Isto é o tamanho típico dos livros científicos, para mal dos nossos olhos, né? Mas consegue-se ler com os óculos normais. E, de facto, é um trabalho muito interessante. Agora, se compararmos o paradigma materialista com o paradigma espiritualista, e se formos buscar aquela história do futebol, vamos ver que o paradigma espiritualista está a ganhar 5-0 ao paradigma materialista. Porquê? Porque não há nenhuma evidência científica de que a vida não continua. Quem é materialista, seja cientista ou não, é uma questão de fé cega, porque não há nenhuma evidência científica que diga assim: não há vida para além da morte. No entanto, há 5 evidências científicas que apontam de que a vida para além da morte continua. Experiências de quase morte, visões no leito de morte, experiências fora do corpo, reencarnação e mediunidade. Contra factos não há argumentos, não é? Como que aquela pessoa estava morta, coração parado, cérebro sem funcionar, miedrise fixa, tudo, como que ele se viu fora do corpo e descreveu coisas que eram verídicas, que realmente aconteceram? Essa é a parte porque depois a ciência materialista, não é? Pode refutar dizendo que são estímulos ou impulsos elétricos ainda presentes, etc., não é? Ou efeitos de medicamentos que possam ser dados, mas ainda assim, como é que um tipo está de olhos fechados
e vê e consegue descrever isso tudo. Isso, não é? isso é muito interessante porque as pessoas, os cientistas que realmente estudaram em primeira mão a experiência de quase morte, pra gente, todos eles não acham que uma experiência puramente materialista cerebral dá conta de EQM. É interessante que, de um modo geral, quem propõe uma explicação puramente cerebral para EQM é quem não estudou em primeira mão e a fundo esses casos. Então, nós vamos questionar como é que é possível explicar estes factos, estes 5 pontos que nós falámos, né? Além de uma tese, sem ser com uma tese espiritualista. Até pode haver uma explicação, mas de momento não existe. De momento a única explicação é mesmo essa, né? E desde 1857, como eu referi no início, mais de 200 cientistas, pesquisadores, têm estudado aprofundadamente esta área, incluindo o Dr. Alexander Moreira Almeida, né? E para terem uma noção assim muito rápida, em 3 minutos, vocês vão ficar com a ideia que tipo de pessoas é que estudaram isto, e se calhar vão ficar espantados, não é? Então, depois de vermos estas 77 personalidades que pesquisaram isto, será que aquela curva da morte ainda nos mete medo? Ainda continuamos a pensar que depois da curva da morte vamos encontrar 0 km para percorrer? É o fim, não é? Não faz sentido, não é? De facto, acreditar que a vida para além da morte não existe é uma crença. É uma crença cega, não tem explicação, não é? A explicação para a vida, a chave para explicar a vida, encontra-se aqui, é a chave da reencarnação. Só com a reencarnação nós conseguimos entender o porquê da vida, né? As experiências quase mortas, as experiências fora do corpo, a mediunidade, a reencarnação, etc. Os vários
as várias provas da reencarnação. É através da reencarnação, se nós começarmos a entender o porquê das coisas, de onde é que eu venho, para onde vou, o que é que estou aqui a fazer, qual a causa das dissemelhanças entre nós, não é? Nós vamos entender que afinal não faz sentido os preconceitos raciais. Porque eu nesta reencarnação nasci assim castanhito, para a próxima posso nascer branco, muito branco, ou preto, ou mulato, ou azul, em qualquer parte onde haja uma diferença, não de raça, mas de cor de pele, porque já está provado cientificamente que somos todos da mesma raça, desde a descoberta do genoma. Antigamente dizia-se a raça negra, a raça branca, a raça amarela, isso agora está errado, né? Somos todos da mesma raça. Temos cores de corpo, de pele diferente de acordo com as latitudes onde vivemos, né? Desfazem-se também os preconceitos sexuais, né, entre homem e mulher, embora eles sejam de facto muito diferentes. Vemos aqui pela análise do contacto visual entre homens, né, e mulheres. As mulheres são muito mais meticulosas, né? Vêem os sapatos, vêem essa meia está condizente, o batom, isto, aquilo, aquilo. É uma característica diferente. Mas nós não podemos levar isso a mal, nem acharmos que somos superiores ou inferiores às mulheres ou vice-versa. Porque eu hoje estou homem, na próxima reencarnação posso estar mulher, se isso for útil para a minha evolução. E cada um, porque o espírito não tem sexo, tem sexualidade. E depois vai adquirir uma polaridade sexual masculina ou feminina quando reencarna, tendo em conta a sua necessidade evolutiva. Com a reencarnação também se desfazem os preconceitos sociais, né? Aqueles são pobres, têm de viver na favela, os ricos vivem ali. Isto é no Brasil, mas é em todo lado, um pouco por todo lado, salvo erro no Rio de Janeiro, um pouco por todo lado é assim. E nós questionamos, porque é que uns vivem assim miseravelmente e outros não? Né? Será que aqueles ali são mais filhos de Deus do que estes? É algo que nós temos de ponderar. Com o conhecimento da reencarnação, nós vamos passar a respeitar a natureza. Ainda hoje estamos a viver aquele drama das cheias em Valência. Reparem, esta fotografia é fantástica, foi muito feliz o fotógrafo, porque temos aqui a dimensão do ser humano perante a dimensão desta catástrofe, que tem continuado, ainda hoje continua a ser martirizada aquela zona. E nós perguntamos porquê. E apareceu há 2 dias na internet um vídeo, em Barcelona, a central meteorológica que conseguiu medir nestas chuvadas 771,8 litros por metro quadrado num dia. Estão a ver, 1 metro quadrado, 778 litros em 24 horas. É óbvio, né, que é uma coisa completamente absurda. E nós perguntamos porquê é que isto acontece. Entretanto, alguém encontrou um filme a preto e branco de Valência. Eu falei Barcelona, mas estava-me a referir a Valência. Barcelona também apanhou um pouco, mas menos. De Valência, de 1957, onde houve umas cheias iguaizinhas a estas, onde caíram à volta de 660 litros por metro quadrado, apenas menos 100, que inundou aquilo tudo, houve centenas ou milhares de mortos. E então, no espaço de 100 anos, o homem não aprendeu nada, né? Porque é que isto acontece? Porque depois daquelas cheias, o homem construiu egoisticamente e gananciosamente nos leitos dos rios. Vemos aqui, né? Temos o rio com o seu leito, as árvores à volta, né? Quando chove muito, ele enche e não há problema nenhum, porque isto é a natureza a funcionar. O que é que o homem faz? Pega no leito do rio, faz uma linha reta, põe betão de um lado e do outro e constrói casas à volta. Quando vêm muitas chuvas, a água que deveria passar pelo rio não consegue inundar as casas. Isto passa-se nas Caldas. Se acontecer nas Caldas, nós temos aí zonas da cidade que foram urbanizadas criminosamente em leitos de rio, em linhas de água até grandes, que
foram tapadas, meteram uma tubagem grande. Os únicos que sabem fazer isso no mundo são os japoneses, né? Na cidade de Tóquio, eles ainda agora aumentaram a parte subterrânea da cidade, que é uma coisa monstruosa, tem uma capacidade de drenar água simplesmente fantástica. Pode vir um tufão, pode vir um furacão com milhares ou milhões de litros de água, que aquilo consegue escoar. Porquê? Porque eles estão preparados para isso, puseram a inteligência ao serviço. Nós, europeus, o que é que fazemos? Está amanhã, daqui a 100 anos, se houver umas cheias, já cá não estou, quem tiver que se amanhe. É um ledo engano que eu posso estar reencarnado, né? Como criança, né? Ou jovem, etc. E é uma falta de consciência cívica. Agora falta saber se os nossos irmãos espanhóis, como é que eles vão refazer isto tudo. Provavelmente vão fazer mais do mesmo, que é rápido e em força, sem qualidade, nos mesmos locais. Depois, daqui a 2, 3 anos, há outras cheias destas e claro, nós dizemos assim, porquê, meu Deus? Isto é uma maneira que a natureza tem de nos dizer assim, ao ser humano, não sejas burro, aprende comigo, né? Aprende os meus limites, né? Constrói casas à vontade, mas em locais como deve ser, fazer uma urbanização correta, respeitando a própria natureza. E também, com a reencarnação, desaparecem os preconceitos entre povos, né? Por a xenofobia. Porquê? Porque eu sei que nesta vida eu reencarnei em Portugal, na próxima posso reencarnar na Rússia, na China, no Brasil, em África, né? Onde for necessário para a minha evolução. Então, pensando assim, começa a haver um conceito de irmandade, de solidariedade, de fraternidade muito maior, né? E é simplesmente notável ver essa fraternidade, essa generosidade e essa solidariedade que estão em germe dentro de nós. Basta ver os milhares de pessoas que se deslocavam a pé para os locais de catástrofe para ajudar os outros. Ainda por cima, o Estado espanhol, e provavelmente o Estado português, dado de ser igual ou pior, não teve a mínima capacidade de responder e de ajudar os seus cidadãos que pagam impostos pesados para que o Estado os acuda. E eles não acudiram. Tiveram uma semana sozinhos, sem apoio nenhum. Só agora é que começa a chegar o apoio estatal. Isto é vergonhoso para um país que é do primeiro mundo, supostamente. De gente inteligente, de gente educada, né? Então, isto denota o quê? Que na construção das cidades o que está em causa, em primeiro lugar, é o ego, o orgulho, a vaidade, mas principalmente a ganância. A ganância é fazer tudo rápido, né? E estamos a terminar, amigos, com estes pontos básicos da doutrina espírita: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Estudando isto, nós entendemos quem sou, de onde venho e para onde vou, o que é que eu estou aqui a fazer, né? Temos este conhecimento. Lembro-se do início de dizer, tenho uma notícia excelente para vos dar. Este conhecimento de que a vida continua baseado em provas, não em crenças fanáticas, mas em provas objetivas, né? Numas experiências quase morte, são milhões de pessoas que tiveram experiências quase morte. São pessoas que são dadas como mortas clinicamente, tem uma linha isoelétrica do coração, né? Parou, não há oxigenação do cérebro, e a pessoa às vezes está 20 minutos morta, entre aspas, e é ressuscitada 20 minutos depois. De acordo com a ciência, teria de ficar com danos irreversíveis no cérebro, e não fica, né? E essas pessoas estão aí e contam, mas eu quando estava morto, eu vi, o seu doutor disse isto e mandou aquela piada e disse aquilo. Mas como é que você sabe isso? Porque eu vi que eu estava, mas você não podia ver, você estava morto. Porquê? Porque o corpo estava morto temporariamente, mas o espírito não. O espírito continua vivo fora do corpo, e estas coisas acontecem também para fazer com que os cientistas, os médicos e outras pessoas pesquisem e se interessem
pela verdade mais ignorada à face da Terra, é que a vida continua. Confesso que eu tenho medo de morrer, e eu acho que a vida acaba aqui. Relaxa, cara, a vida continua. Ah, sim, respeita a tua fé. Se faz bem pra você, né? E eu não tenho. Não é mais só questão de fé. Apesar da minha fé, a vida após a morte agora é uma questão de ciência, e da boa. Como assim? Você tá louco? Duvido. Esse livro aqui, Ciência da Vida Após a Morte, publicado por uma das maiores editoras do mundo sobre o assunto, reúne os últimos 150 anos de estudo sobre a continuidade da consciência após a morte do corpo físico. Tá, qual que é a prova final, então? É que a ciência não trabalha com prova final, né? A ciência trabalha com as melhores evidências disponíveis no momento e para onde que essas evidências estão apontando. É sempre assim. E as evidências apontam para a continuidade da consciência após a morte. Esse livro já foi lançado nas maiores universidades brasileiras, já foi traduzido para inglês, espanhol, alemão e português. E vai ser apresentado agora no Congresso Americano de Psiquiatria em Nova York. Depois de ler esse livro, você vai ter que ter muita fé para achar que a vida acaba aqui.